Foi através da igreja evangélica, porque por mais que eu tinha vindo de berço católico, não é um costume da igreja católica ou da minha família estudar a Bíblia. É meio pro forma, muitas vezes, É né? meio só ali vai na missa e pronto. E na igreja evangélica, não. Você tem que estudar, você tem que... E daí eu comecei a ter contato com a Bíblia, isso com 15 anos. E fui ser líder. Minha esposa também líder de jovens. E a gente liderava 80 jovens, mais ou menos, Máximo. na igreja. E daí, em 2014, eu descobri, numa sinagoga em Recife, que possivelmente eu tinha ascendência judaica. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque para quem estuda a Bíblia, saber que os seus tataravós estavam com Moisés, recebendo a Torá, recebendo os 10 mandamentos, é algo assim surreal. E daí eu abracei essa ideia. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, Rê, hoje esse episódio é assim, se você quer achar prosperidade Não na é sua hoje, vida, gente. é Chegou hoje. o dia, pegue o seu papel, sua caneta. Já fica aqui porque ele prometeu que vai entregar tudo, Ele né? falou que ele vai entregar tudo, gente. Então acompanhem que vai ser demais. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, Rê, vamos chamar o Paulo Amaro, nosso Isso querido, aí. com a nossa semente de otimismo dessa semana. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária de otimismo hoje é: não se deixe intimidar. Às vezes, a vida tenta nos enganar com obstáculos, confundindo nossa determinação com dificuldades que parecem não ter fim. Mas, quase sempre, essas tribulações servem apenas para testar nossas capacidades e nos ensinar. Não se deixe desanimar. Seja mais forte que a vida e continue, pois sei que vai conseguir. Você é forte e sabe o que quer. Então, não se deixe intimidar e continue lutando, pois a verdadeira derrota é nem sequer tentar. Para adquirir nosso livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Paz e luz a todos nós. Muito obrigado, Paulo. Um beijo grande. Paulo, nosso querido aqui do podcast, certeza, né, né? Rê? Um beijão pro Paulo. Ó, a gente completando aí, chegando um ano, né? Tá chegando ainda. E o Paulo sempre com a gente. Sempre com a gente. E vamos deixar aquele lembrete, né, Rê? Se inscrevam no canal. Com é certeza. muito importante para o crescimento do canal. E assim, você indicar, gente, pro algoritmo do YouTube que você tá curtindo o nosso conteúdo. Então, coloca um coraçãozinho, escreve um comentário, indica algum convidado, compartilha. E, lógico, ative o sininho com as notificações aí para você não perder nenhum episódio. É isso aí. Bom, Rê, o nosso convidado... Quer apresentar? Não, você apresenta Então tá. porque... Nosso convidado de hoje, bom, Rê, ele fez simplesmente assim um curso ensinando todos os segredos da prosperidade judaica. Eu tô aqui com o Alberto Flor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Débora, Renata. É uma honra estar aqui, de verdade. Que Deus abençoe vocês. Ai. Bom, ele enfrentou, né, Rê? Simplesmente uma marginal inteira para estar aqui. Realmente, a gente te agradece demais por você estar aqui, porque você atravessou a cidade. Isso mesmo. Né? Recém-chegado de Maceió. Eu não gente, sabia ela é maluco. que esse trânsito era isso tudo. São Paulo é um mundo. Eu saí de casa 9h30. Cara, muita né? cidade. Eu moro em Alphaville. De Alphaville pra cá, nossa, muito trânsito. Muito chão, né? Muito chão. Verdade, eu não imaginava que era tanto assim. Mas eu acho que você, de alguma maneira, você vai poder ter aí esse contraste, né, das belezas naturais e tal, e dessa selva de pedra aí que todo mundo fala. Mas eu amo São Paulo, eu tenho família aqui, sempre vinha muito para São Paulo, fazer mentoria, mastermind, quando eu tinha agência. E eu sempre fui um apaixonado por São Paulo. E hoje eu moro aqui
Eu tô amando. Não teve tudo. como fugir, não deu pra ele fugir de tudo. São Paulo, né? Gosto muito daqui. Acho que, Alberto, a gente pode começar falando um pouquinho sobre como você começou a sua vida profissional, até mesmo você é judeu, né? Então, Sim. explicar um pouquinho da sua religiosidade para o pessoal te conhecer um pouquinho. Meu nome é Alberto, eu sou de Maceió, Alagoas, terra da praia. Eu conheci esse ano, Maceió. Muito bom, Lindo. muito bom. Se vocês ainda não foram, vão, porque vale muito a pena. É um lugar muito abençoado. E daí, fui dono de restaurante por 5 anos. Nossa! Isso. Fui dono de restaurante de comida japonesa. E vendi o meu restaurante, fiz uma transação e iniciei no mercado digital. Isso em que ano? 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia Eu vendi meu restaurante. E quando eu vendi meu restaurante, eu mergulhei no mercado digital. Que o mercado digital nada mais é que o mercado de educação. Tá. Você vende produtos de educação, esse é o mercado digital. E daí a gente iniciou alguns nichos no Brasil, como nicho de supermercado, culinária, arte, limpeza. Muitos nichos nós iniciamos. Tá. O pessoal do supermercado lucrativo foi um dos cursos que a gente mais vendeu, o Gilson Lopes. Só que passou um tempo e eu sempre gostava muito de ensinar. Na igreja que eu congregava, eu era líder de jovens, era professor de escola... Era igreja evangélica. Igreja evangélica. Era igreja evangélica. Isso, igreja evangélica. Tá. Foi lá onde eu tive meu primeiro contato, que eu posso dizer sincero com Deus. Foi através da igreja evangélica, porque por mais que eu tinha vindo de berço católico, não é um costume da igreja católica ou da minha família estudar a Bíblia. É meio pro forma, muitas vezes, É né? meio só ali vai na missa e pronto. E na igreja evangélica, não. Você tem que estudar, você tem que... E daí eu comecei a ter contato com a Bíblia, isso com 15 anos. E fui ser líder. Minha esposa também líder de jovens. E a gente liderava 80 jovens, mais ou menos, Máximo. na igreja. E daí, em 2014, eu descobri, numa sinagoga em Recife, que possivelmente eu tinha ascendência judaica. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque para quem estuda a Bíblia, saber que os seus tataravós estavam com Moisés, recebendo a Torá, recebendo os 10 mandamentos, é algo assim surreal. E daí eu abracei essa ideia de fazer o retorno, de fazer a busca pela minha ancestralidade, minha ascendência judaica, e isso me chamou a atenção. E daí entrei em alguns embates, porque tem coisas no judaísmo que vão diretamente contra a igreja cristã. Por exemplo? A Trindade. Ah, sim. A Trindade é um conceito romano, é um conceito pagão. E quando você começa a entender que existe um inimigo não só espiritual, mas um inimigo físico mesmo, que domina a mente e a espiritualidade das pessoas atualmente, você fica... meu Deus, como isso esteve escancarado o tempo todo e as pessoas não veem. E daí eu comecei a identificar padrões na cultura brasileira que iam de encontro, era um sistema contrário ao que a Bíblia fala, entende? E isso me chamou muita atenção. E eu chamo... esse sistema é conhecido como o sistema romano, que ele não domina só a religião. O sistema romano, quando eu falo, não é da religião romana. Mas hoje, se você pegar Senado, Câmara dos Deputados, presidente, o sistema político, ele provém de Roma. Sim, claro. É isso mesmo. Um exemplo, Renata, consegue me falar qualquer estádio de futebol? Sei lá. Aquele Pompeu de Toledo lá. né? Cícero Pompeu de Toledo. Era... Estádio de futebol. Sim, E se você pegar o Coliseu, sim. é um estádio. Sim, claro. Só muda o espetáculo. Hoje o espetáculo é o futebol. Mas antigamente o espetáculo era luta contra animais, era massacre de cristãos, de judeus. Entendeu? Então, hoje o nosso esporte, o nosso entretenimento vem de Roma. Uhum. É um Aquela sistema... política do pão e circo, vai. Isso, uma coisa isso. assim, A política do pão e circo vem de Roma. E o sistema romano domina a nossa cultura, nosso O entretenimento, direito, né? nossa sociedade. A educação que nós temos hoje também vem de Roma. Você vê hoje em 2024,
nós tivemos as Olimpíadas, hoje estamos tendo as Paraolimpíadas. As Olimpíadas é em homenagem aos deuses do Olimpo, deuses romanos. Então, quando você pega esse sistema cultural que se apropria desde a sua vivência até a sua religião, ele vem totalmente contra o sistema judaico, bíblico judaico, porque a Bíblia é um livro 100% escrito por judeus. Não existe um versículo sequer que não foi escrito por um judeu. E dizem que Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, se Lucas não for judeu, ele escreveu um livro relatando a história de um judeu. Sim, que claro, é Yeshua. Com certeza. E uma coisa que você estava conversando com a gente antes de começar, que foi um momento nevrálgico aí da sua trajetória espiritual, que foi que você se viu, né, no momento de ter que negar Jesus. Como foi isso, assim? O judaísmo é uma etnia. É importante deixar claro isso. Assim como existe a etnia do povo africano, a etnia do povo europeu, existe a etnia do povo árabe e do povo judeu. Então, quando você segue a religião judaica, você passa a aderir ao judaísmo como religião. Mas existem judeus que não têm as práticas religiosas. São judeus que é judeus só por sangue. Existem ateus em Israel, pessoas que são ateus, e elas estudam a Torá, mas é um costume cultural estudar a Torá. E o que acontece? Não existe judeu cristão. O termo... existe um neologismo. Judeus convertidos, que a gente vê na... Isso. Existe... Você pode ser um não-judeu e se converter ao judaísmo. Isso você pode. Adotar o judaísmo como sua crença. Você pode. Hoje nós temos a comunidade Binei Noah, que é os filhos de Noé. Binei Anussim, que são os filhos perdidos, que é nesse que eu me enquadro. Porque o que é o Binei Anussim? São judeus que se perderam no decorrer do tempo. Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha ancestralidade. Os judeus eles foram perseguidos em Portugal e perseguidos na Espanha pela rainha Isabel a Católica. Isso em 1600. Nessa perseguição, os judeus fugiram do território da Península Ibérica e foram para o território holandês. E nessa época, Pernambuco era uma colônia holandesa. É verdade. Entendeu? Nessa colônia holandesa, os judeus eles tinham direito a culto, eles tinham livre acesso ao culto, liberdade de culto. Tanto que a primeira sinagoga da América Latina, a sinagoga Kahal Zur Israel, ela é lá em Recife, tem a Rua Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus. Hoje é um museu, vocês podem visitar, mas... os judeus eles vieram para o território holandês, que era Pernambuco. Na Guerra dos Guararapes, a coroa portuguesa recuperou o território português. E os judeus eles tiveram ou que se converter ao cristianismo católico, a religião romana, ou tinham que fugir. E dentre desses que fugiram, eles foram para Manhattan. Eles foram para Nova York e fundaram Manhattan, que Nova York é Nova Holanda na época, também era no território holandês. E hoje o sucesso que nós temos bancário, os bancos, tudo foram dos judeus de Pernambuco, que fugiram de Pernambuco e fundaram Manhattan. Interessante. Nossa, que máximo. E dizem que Nova York acho que é a maior cidade com presença, né, judaica fora de Israel, é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Tem os Hassidins, o Rabad, o movimento Rabad. Teve há 3 décadas atrás o Rebbe de Lubavitch, que foi um grande líder de Israel, um grande sábio, que ele lidera o movimento ortodoxo. Tá. Que na verdade é o movimento Rabad, que ortodoxo significa portador da verdade, que é um apelido que deram para esse movimento, mas na verdade é o movimento Rabad. E eles têm uma forma de seguir as leis e a tradição judaica muito eficiente. A cada ponto, a cada vírgula eles obedecem. Por exemplo, Levítico 18 fala para não cortar o cabelo. Então, eles deixam os peiotes. Então, eles seguem tudo. Sim. Tem aquela série que eu amo, que não teve outra, infelizmente, aquela Nada Ortodoxa. Sensacional. Explica bastante. Óbvio que tem uma visão um pouco antissemita, deturpada. Claro. Não é assim. Mas existe, sim, alguns casos de... Assim como existe padres,
pastores, rabinos que se perdem politicamente pelo poder, pela vaidade. Mas eu acho que isso não está atrelado a uma religião. É atrelado à humanidade. Isso é um comportamento humano. Isso é uma discussão política, porque hoje a gente tem o capitalismo versus o comunismo. E esses dois sistemas políticos, nenhum deles é eficaz, porque nenhum deles leva em consideração a maldade humana. Com certeza. Entendeu? A gente tem que levar o fator humano em consideração. Lógico. Entendeu? Eu estou aqui, estou usando esse kippah. O kippah representa o temor a Deus. Então, eu sou um homem temente a Deus. Tento fazer todas as coisas certas. Mas o fator humano, ele, no momento de ira, de raiva, ele vai pesar. Hoje a gente tem um grande efetivo de presidiários que hoje estão presos por causa de um momento. Sim. Entendeu? Então, o serviço a Deus, o culto a Deus, ele tem que ser intenso e não é do dia para a noite que você evolui. A série Nada Ortodoxa mostra isso. Pessoas rabinos que mandam buscar a mulher lá na Alemanha. Isso, muito legal. Foi muito legal. Recomendo que assistam para entender um pouco da cultura, né? E aí você foi enveredando aí para essas questões da prosperidade. Sim. A gente poderia falar muito tempo, né? Mas o nosso tempo é muito restrito, né? Então a gente tem que pular umas etapas. Como que foi essa sua descoberta? Foi nesses estudos se aprofundando? Sim. Da cultura judaica? Como que foi? Então, chegou eu já trabalhava com educação, já fazia treinamentos, cursos. Chegou um momento que aquela vontade de você falar o que tem dentro de si. E eu sempre fui um apaixonado por empreendedorismo. Porque, da mesma forma que existe uma salvação espiritual através de uma pessoa, de um Deus, Deus salva a humanidade, existe uma salvação para a nossa nação, que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é a coisa que salva a nação. Não é... Temos um corte. Eu creio muito nisso. Se Deus salva o homem, a alma do homem, o empreendedorismo salva a nação. Então, a iniciativa privada... Eu sempre fui apaixonado por isso. Sempre fui apaixonado por empreender. Minha mãe era empreendedora, meu pai é empreendedor. E o que acontece? Eu descobri, estudando o judaísmo, que existia uma ligação muito forte entre o mundo espiritual e o mundo comercial. O rabino Newton Bonder, no livro dele, escreve: aquele que quer viver em santidade, que viva de acordo com as regras do comércio. Então, se você quer viver em santidade, você tem que viver de acordo com as regras do comércio. E daí você tem homens riquíssimos como Abraão, Salomão, Davi, o próprio Yeshua, Jesus. Ele era filho de Yosef, que era cotado para ser o líder de Israel. O Yosef. Ele era descendente de Davi, o pai de criação de Jesus, que a história conta, José. E estava sobre ele o jugo de libertar Israel do domínio romano. E por algum motivo não aconteceu isso com José, e que aconteceu isso com Jesus. E daí isso não se tem relatos, porque o judaísmo expugnou todas as escrituras relacionadas a Jesus, né? E ficaram a domínio somente da igreja romana. Entendeu? E falando nisso, né, antes de você prosseguir, por exemplo, na sua visão, por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Porque criaram um Jesus ídolo. Criaram um Jesus romano. E não dá para descer um ídolo. Se a Bíblia, a Torá, o próprio Deus adverte contra a idolatria. Então a igreja romana criou um ídolo. Perfeito, entendi. Então, por ser um ídolo, qual é o conceito de Mashiach? Mashiach é um libertador, é um líder que vem libertar. E Jesus, ele vem para libertar o povo, espiritualmente. Sim. Só que o que Roma faz? Roma transforma o Mashiach de Israel em um ídolo. E daí os judeus criam a repulsa, porque eles começam a perseguir os judeus por causa de Jesus. Então, Jesus, olha, esse tal de Jesus que criaram aí, ele não é o Mashiach. A gente acredita. Perfeito. Entendeu? Então, por isso que os judeus não acreditam, porque Roma criou um ídolo, transformou ele em um ídolo.
E aí você continuando, né, nessa linha de raciocínio da prosperidade, você estava falando do Newton Bonder, né, do Rabino, e ele tem as cabalas, né, os textos. Então seria a cabala do dinheiro que vocês... Quais são as cabalas que vocês trabalham aí? A cabala é o estudo místico judaico. Cabala nada mais é do que receber. Tá. Então, quando você vai a Israel, você compra alguma coisa e recebe o cupomzinho fiscal. Aquele cupomzinho fiscal é uma cabala, porque é um comprovante de recebimento. Legal. Então, cabala é toda vez que eu me reúno para passar ou receber algo da parte de Deus. Então, isso é cabala. E daí, os feiticeiros, no decorrer do tempo, as religiões pagãs se apropriaram desse termo para fazer da cabala algo voltado à magia, ao misticismo. Cabalístico. Cabalístico, é uma coisa mística. Só que quando se reúnem em uma igreja evangélica ou em igreja católica para ouvir a voz de Deus, ali é nada mais, nada menos que receber da parte de Deus. Então, se tem essa diferença entre a cabala e a cabala que se apropriaram. O movimento cabalístico, de bruxaria, de magia, entendeu? E na cabala você tem palavras ou estudos voltado a cada tema. Cabala do amor. Vamos falar sobre o amor voltado na Torá. Cabala do dinheiro. Vamos voltar ao sucesso financeiro dentro da Torá, que é a Bíblia, que é os livros escritos. Então, se tem essa diferenciação, tá? Então, a cabala nada mais é do que você fazer um estudo aprofundado e místico de determinado assunto. Entendeu? Eu acho que a gente tinha muito essa ideia do misticismo mesmo, né? E na verdade, não é isso. Você acha que, por exemplo, a maneira como o cristianismo romano lida com o dinheiro traz esse resultado de falta de prosperidade? Do rico não entrar no reino dos céus. E daí, quando a Roma domina a religião, domina a cultura, se cria uma glorificação da pobreza. A glorificação da pobreza ela é um dos maiores artifícios que Roma tem para manter a população escrava. Olha, você não é digno disso, porque se você tiver isso, você vai ser vaidoso e você vai para o inferno, tá? E não é. Uma das bênçãos que Deus tem para o homem é o próprio reconhecimento do sustento, do dinheiro. É uma bênção de Deus. Outra coisa que se tem totalmente deturpado na igreja romana, na religião romana, é a questão do sexo. A Torá ensina que um homem solteiro ele é considerado meio corpo e que a prosperidade do homem está na sua esposa. O homem prospera quando ele está com a sua mulher, quando ele se completa, entendeu? E daí a igreja romana, ela proíbe que os sacerdotes se casem, impedindo a prosperidade do homem, fazendo um movimento de castidade. E o sexo, o casamento, é uma das bênçãos que Deus tem para o homem. Sim. O próprio Adonai diz, não é bom que o homem viva só. E daí Roma vem, não, o sacerdote não pode casar, o homem não pode enriquecer, porque se ele enriquecer, ele vai estar desagradando a Deus. Isso é uma coisa que aí é duro você depois sair desse ciclo, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, ela tá aqui assistindo esse podcast, você explicando isso. Aí ela vai, de repente, numa missa e escuta lá o trecho do evangelho mal interpretado, porque eu acho que tem muito problema de interpretação. Sim, muito. Então é difícil da pessoa. Não, mas só que ela já tá ouvindo isso a vida toda. E não é fácil. Quem está escutando esse podcast, entenda. Eu não estou lutando contra um sistema de ensino, uma religião. Eu amo a Igreja Católica. Inclusive, recentemente, em Recife, caiu uma igreja católica. Que Deus abençoe. Todos os católicos amam. Mas o que eu venho falar é de um sistema filosófico de pobreza que vem de Roma. Roma, antigamente, hoje a gente tem um pão. O pão, antigamente, era como se fosse ouro. Era uma coisa muito valiosa. E, inclusive, a Renata falou, a cultura do pão e circo. Roma usava o pão para dominar as massas. E você não dividia o pão com ninguém porque o pão era valioso. E quando você dividia o pão com alguém, essa pessoa era sua companhia. Porque pane é pão. Então, essa é a sua companhia. Então,
Então o pão era muito valioso. E Roma, ele usa esses mesmos artifícios do circo, do entretenimento, das Olimpíadas, dos cultos a deuses pagãos. Por exemplo, um exemplo aqui claro, a Páscoa, Pessah, é uma festa judaica. Sim. No Pessah, nós comemoramos a saída do Egito. Então, nós comemos ervas amargas, pão sem fermento. Nós limpamos a casa. Comemorar Pessah é sair do Egito. Quando se comemora Pessah, você não... É um momento de alívio e dor ao mesmo tempo, porque Deus está te libertando. E daí a igreja, no Concílio de Nicéia, eles começam a fazer um sincretismo religioso. Eles colocam a deusa Ostara. Dá um Google aí depois, Ostara. Do mesmo jeito que se fala, se escreve, Ostara. E a deusa Ostara é uma deusa da região anglo-saxã, que a adoração à deusa Ostara é: você pega ovos de abutres e esconde no campo e pinta ele com sangue de outros animais ou até de crianças. E esconde esses ovos de Ostara. É o easter egg nos Estados Unidos. E os ovos de Ostara se transformou no ovo de Páscoa. Então, existe esse sincretismo religioso que Roma trouxe. Então, por isso que o judaísmo não aceita Yeshua como Mashiach, justamente por causa desse sincretismo religioso. Mas não no sentido, até para ficar claro, não no sentido de desmerecer o que ele trouxe de ensinamento, porque acho que às vezes há muita incompreensão com relação a isso, né? Não, inclusive, somente em Israel o povo cristão tem direito a culto. Você for na Etiópia, na Síria, onde o movimento muçulmano é forte, Afeganistão, não tem igreja no Afeganistão, mas em Israel tem igreja. Não, e eles permitem que seja um local de adoração também, né? Da história de Jesus, tudo. Muito, então não existe uma divergência, uma guerra cristãos versus judeus, não existe isso. O judeu respeita o cristão. E o cristão, ele ama o povo de Israel. O povo cristão, ele abraça Israel. É verdade. Hoje eu tenho um trabalho muito forte nas igrejas evangélicas. Ah, que interessante. Entendeu? Não judaizando a igreja, mas desromanizando a igreja. Então, esse termo. E daí, voltando para a questão de Roma, é necessário fazer essa desromanização. Porque é um desejo de Deus fazer com que o homem seja bem-sucedido. É um desejo de Deus fazer com que o homem seja feliz no relacionamento. Existem 3 máximas na nossa vida, que é saúde, relacionamento e finanças. Então, Deus é completo. E se Deus é completo, Ele não deixa partes faltando. Ele não deixa nada faltar. Então, Deus ele vai cuidar da sua saúde, Deus vai cuidar do seu relacionamento e vai cuidar das suas finanças. E quando você entende que Deus ele é completo, você passa a ser completo na saúde, nas finanças e no relacionamento. Não, e é legal você estar falando isso nesse momento, porque a gente teve um exemplo muito interessante, né, que foi o próprio Silvio Santos, né, que viveu 96 anos, né, com uma família numerosa, saudável e rico, né, e transbordando realmente alegria, enfim, né, eu acho que isso resume muito bem o que você está falando aqui. Perfeito. E você vê o Silvio Santos mesmo. Deus foi completo na vida dele. Foi. E quando você se posiciona diante de Deus, quando você começa a abençoar o seu dia, quando você começa a fazer tudo aquilo que eu ensino dentro do Guia do Enriquecimento Judaico, você começa a ser completo. Porque como que você trabalha, por exemplo, isso? Porque eu imagino que não são só judeus que compram. Não. Aliás, a maioria, eu acredito que não. Sabe qual foi o primeiro livro da Bíblia? Vocês sabem? Não. É o Gênesis, não é? Não. Hoje está escrito Gênesis, mas o primeiro livro a ser escrito na Bíblia é o livro de Jó. Olha! Jó foi o primeiro livro. Dizem que foi Moisés que escreveu. Acho que trocaram para o povo não desanimar, né? Porque você fala assim. É porque o livro de Jó, no hebraico, é um livro poético. Tá. Então colocaram ele ali perto de Salmo, Provérbios. Para ficar lá no mesmo assunto. Na Taná. E a Torá são 5 livros que a Torá é sagrada. Entendeu? Então, o livro de Jó faz parte da Taná. Tá. Que é outro cânon judaico. Tem a Torá e a Taná. Esses são o cânon judaico que hoje compõe a Bíblia, que é o Antigo Testamento. Jó não era judeu.
Não sabia. Não sabia disso, também. Jó não era judeu. E Jó foi um homem que prosperou muito. Sim. O livro de Jó ensina como um homem não judeu tem que honrar a Deus. Você vê Jó fazendo sacrifícios pelos filhos, agradecendo a Deus, prosperando, tendo rebanhos, tendo uma família farta, com saúde. Jó é o exemplo vivo do que eu falei. Saúde, relacionamentos e finanças. Ele era muito rico. E o que acontece com Jó? Jó não era judeu e prosperava. Então, o que eu ensino é um meio do ser humano se conectar com Deus de forma espiritual, sem necessariamente participar de uma religião. Perfeito. Porque o mundo espiritual, e vocês sabem muito disso, o mundo espiritual ele é real. E o mundo espiritual não existe uma linguagem certa. O mundo espiritual ele respeita nossas intenções. E se você muda a intenção do seu coração, você consegue ali andar de forma mais fluida no mundo espiritual. Imagine você andar 1 quilômetro num pântano, cheio de lama, de cobras, jacaré. O pântano é ruim de andar. Sim. Eu moro em Maceió, lá tem muito pântano. Ali na Massagueira, mais ou menos, tem muito pântano. E é ruim de andar no pântano. Quando você tem o entendimento, quando você começa a estudar, quando você começa a ter clareza, você sai de uma caminhada num pântano para começar a andar no asfalto. É muito melhor andar no asfalto. No asfalto dá para correr. É muito melhor. Então, o entendimento, ele te tira de um terreno de dificuldades e te coloca num terreno mais propício para a sua prosperidade. Então, o que eu ensino? Eu ensino como o mundo espiritual funciona, de acordo com os conceitos judaico-cristão, bíblico-judaico, pode-se dizer assim. Como o mundo espiritual funciona e como você pode usar as bênçãos a seu favor. Por exemplo, todo mundo paga conta, todo mundo paga boleto. E a maioria dos meus alunos, eles baixam a energia na hora de pagar o boleto. Não. Total. A gente falou. Não. Aqui a gente viu um meme. Até repostei. Não, eu não repostei, não. Ainda bem. Então, a gente baixa a energia na hora de pagar a conta de energia, por exemplo. Baixa a frequência, Baixa né? demais. Só que, no Guia do Enriquecimento Judaico, quem é meu aluno sabe que o momento de você pagar a conta de energia é o melhor momento, porque você usufruiu daquilo. Sim. O momento que você vai pagar a sua conta é o melhor momento. Porque você usufruiu daquilo. Você tem que pagar com um espírito de gratidão. De gratidão. Então, é isso que faz total diferença. E aí, por exemplo, né, a gente sempre pergunta isso para os convidados, né, que trazem o tema da prosperidade. Como que você orienta uma pessoa que ela tá assim, atolada em dívida, lá no ela pântano. não tem dinheiro para pagar aquela conta, por isso que ela tá lá contando moeda, enfim. Como que você tira a pessoa dessa, né, dessa lama que você falou, assim? Como que ela pode dar o primeiro, né, arrancar o pé? Pôr o nariz ali para fora, né? Exatamente. Tá. Primeiro, você não prospera quando você não consegue enxergar a prosperidade. Tá. Então, o primeiro passo é você conseguir enxergar a prosperidade. Você conseguiu enxergar... Como é que eu enxergo a prosperidade? Você pode ter 1 milhão em dívidas. Você ter 74 centavos na sua conta. Um centavo na sua conta. Menos centavos. Comece a dividir suas finanças. Isso é um conceito judaico muito forte. Você só prospera quando você tem um dinheiro em caixa, que é uma reserva de... Se fala muito em reserva de emergência. Então, cria uma reserva de emergência de R$100, porque aquilo ali vai dar um sentido na sua mente que vai atingir o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é mental. Sim. Então, ali você vai dizer, poxa, eu tenho R$100 sobrando. Você pode estar com 20 mil em dívidas, 1 milhão em dívidas, mas se você tem um conceito ali, eu tenho R$100 sobrando, vou deixar isso aqui numa conta separada. O seu corpo e a sua mente começam a dar comandos para o mundo espiritual e para a sua frequência que você tem dinheiro sobrando. E aquilo ali vai começar um princípio espiritual, onde você vai começar a visualizar a sua saída daquela situação. Então,
fala para você mesmo, eu tenho dinheiro sobrando, eu tenho R$100 aqui, esse dinheiro está sobrando. E deixa o dinheiro lá sobrando, mesmo que seja uma pequena quantidade. Perfeito. A grande sacada é você mudar o seu corpo espiritual. Você modifica o seu corpo. Quando você tem dinheiro sobrando, automaticamente você fecha acordo, você fecha contrato, o dinheiro aparece. Mágico, Flui, né? E quando você está sem dinheiro, nada flui. Parece que é só uma ladeirinha abaixo. Isso, nada flui quando você está sem dinheiro. Então, é muito importante você conseguir visualizar a questão de sair desse emaranhado de dívidas. Sim. É você trazer a consciência que você tem dinheiro sobrando. É a primeira coisa que eu faço. E se tem uma coisa que eu gosto muito é Bitcoin. Então eu compro Bitcoin e tenho dinheiro sobrando, entendeu? Hoje eu não trabalho somente com educação. Tenho hospedagem no Airbnb, tenho aluguel de carro, tenho uma startup. Foi Diversificando Isso. seus investimentos. Isso. E também faço concepção de produtos, sou estratégia digital, tenho algumas coisas. Então eu tenho outras fontes de rendas também. Então é importante ter outras fontes de renda. Mas para você sair do zero... o start ali. R$20. Pega R$20 e coloca numa conta separada e diz, eu tenho R$20 sobrando. Perfeito. É surreal, sabe, Renata? Como A mágica acontece. Não, perfeito. E daí você cria esse senso de ter dinheiro sobrando, e esse dinheiro sobrando, ele aumenta esse senso e vai fazendo com que você tenha mais dinheiro e as coisas vão fluindo para você. Não acredite em nada do que eu estou dizendo a vocês. Façam esse experimento e cheguem às suas conclusões, que eu garanto para vocês que parece mágica. E, por exemplo, o conteúdo do seu curso, fala um pouquinho para as pessoas, porque com certeza a pessoa vai terminar esse podcast e já vai querer, dedinho lá para comprar, porque acho que é um tema que interessa todo mundo, né? O nome do curso é o Guia do Enriquecimento Judaico. No Guia do Enriquecimento Judaico, eu ensino como o mundo espiritual funciona e que para fazer o mundo espiritual ser favorável à sua prosperidade, você tem que usar práticas de bênçãos. Existe no rito judaico, eu sou sefaradita. No sefaradi, ele tem o Sidur sefaradita. E tem também outro rito que é o Askenazi. O Askenazi também tem o Sidur deles. O Sidur é como funciona o Shabat, como funciona os rituais. O Sidur nada mais é do que um livro que contém todas as bênçãos ritualísticas dos judeus. Então, dentro do Guia do Enriquecimento Judaico, quem compra o Guia do Enriquecimento Judaico pode baixar o Sidur, que é esse livro das bênçãos. Inclusive, eu queria presentear vocês com o Guia do Enriquecimento Judaico. Nossa! A prosperidade já chegou para nós. Chegou. Muito legal, obrigada. Então, dentro do Guia do Enriquecimento Judaico, eu ensino como o mundo espiritual funciona e como abençoar o momento de pagar contas, de bendizer as coisas, bendizer a sua saúde, o seu relacionamento. Tem uma série de salmos cantados em hebraico que lindo. Que legal. Esses salmos cantados em hebraicos, eles fazem com que você possa ter acesso a uma vibração de saúde mais estável. E outras coisas, curiosidades, falo sobre heranças espirituais, maldições hereditárias. Falo muita coisa dentro do dia. Fala um pouquinho sobre as maldições hereditárias. Porque a gente acredita no karma, né? Como espíritas, a gente acredita que, de repente, você vem com karma. Como que para vocês funciona essa questão das maldições hereditárias? Deus, existem pecados que atraem a ira de Deus. Todo pecado atrai a ira de Deus. As pessoas pensam que o inferno é o lugar onde eu sou atormentado pelo diabo. Todo mundo pensa isso. Mas não. O inferno é o lugar onde eu sou atormentado pela ira de Deus. Só que deve ser bem pior, né? Então, cada vez que eu me afasto de Deus, o afastamento completo de Deus, isso significa inferno. Tá. Entendeu? Então, toda vez que eu me afasto de Deus, eu estou indo em direção ao inferno. Existem pecados, existem práticas que atraem a ira de Deus. E essa ira de Deus, ela fica incrustada na vida da pessoa de geração em geração. É o pai era o avô que era bilionário,
aí o filho é milionário e o neto tem dificuldade financeira. É aquela história do avô rico, o pai nobre, filho pobre, né? Isso. Então, você vê muito isso. Vou dar um exemplo. O pecado de prostituição. O pecado de prostituição atinge diretamente a vida financeira do homem. Olha. Quantos, principalmente no interior? Quem é do interior aqui, comente aqui. O cara que era muito rico, dono de fazendas e que se envolveu com prostitutas e ficou pobre. Isso tem muito no Brasil todo. Então, o pecado de prosperidade, ele atinge diretamente a vida financeira do homem que se envolve com essas práticas. Então, é necessário que o homem entenda como se desvirtuar disso, desvirtuar desses conceitos. Óbvio que tem formas como você reverter situações. Deus é um Deus misericordioso. Sim. Se cria uma imagem de Deus irado do Antigo Testamento. É o punitivo, né? Não, Deus não é assim. E é interessante porque Jesus, que era judeu, ele curava as pessoas e ele falava, vai e não peques mais, Isso. né? Porque, de repente, é uma maneira de você quebrar essa maldição, né, na sua vida, assim. E você vê muitas práticas ali na Bíblia de homens que se arrependeram e tiveram suas vidas salvas. O próprio rei Davi. Sim. O rei Davi, ele cometeu o pecado de adultério, ele cometeu um pecado de cobiçar a casa e a mulher do próximo, e ele cometeu o pecado de homicídio. Então, ele transgrediu 3 dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Sim. Que é o máximo da Torá, que todo judeu sabe decorar dos 10 mandamentos. E o que acontece? Quando o profeta vai confrontar Davi, Davi ele se arrepende. Ele mostra um coração de arrependimento. E ele escreve o Salmo 51 lá em arrependimento. E o que acontece? Davi ele não deixa de prosperar, não deixa de ser um homem reconhecido. Mesmo em meio a pecados, a vida de Davi ela é perdoada por Deus. Então, Deus ele é misericordioso. E ele sempre foi um Deus misericordioso. Desde conduzindo o povo no deserto, sempre foi um Deus misericordioso. Aí, voltando à questão da maldição hereditária. Se você for ver, a 4ª geração anterior a Davi é uma mulher chamada Raabe. E Raabe... Tem até naquele salmo, né, que a gente faz. Raabe, ela era uma prostituta. Olha, gente. Então, a tataravó de 4ª geração de Davi era prostituta. E qual foi o pecado de Davi? Prostituição. Então, o que acontece? Práticas pecaminosas ficam manchadas abrem uma brecha espiritual. E você diz tanto, nesse caso, para a pessoa que procura prostituição, como a pessoa que pratica no sentido... Por exemplo, hoje falando, né, dos dias de hoje. Hoje, faz OnlyFans como se fosse uma coisa... tudo bem. Como que você vê isso? Essa pessoa também vai ter que responder por isso? Sim, sim. São práticas... Óbvio que eu não estou aqui para julgar ninguém. Lógico. Mas falando do conceito bíblico judaico, isso são representações da pornografia, da prostituição. Pornografia, a tradução é representação da prostituição. Hoje se fala muito de pornografia, mas eu nunca vi ninguém falando sobre micropornografia, que são pequenas doses de pornografias que você passa no seu dia a dia, dentro da sua casa, na sua televisão, no feed do seu Instagram. São pessoas, homens e mulheres com roupas sensuais, a globeleza, seminua lá desfilando. Aquilo é uma micropornografia. As novelas, os filmes, isso tudo é micropornografia. Então, óbvio, um conceito que existe dentro da igreja, que não existe pecadinho nem pecadão. Existe sim. Existe pecadinho e pecadão. Tem uma gradação, assim. Tem. Então, o cara que comete um furto seguido de morte não vai pagar o mesmo tempo de prisão que uma pessoa que roubou por necessidade, por exemplo. Claro. Entendeu? Então, existe sim uma divisão de como é que eu posso dizer? De pecados, entendeu? Mas é necessário você ficar de olho. Óbvio que todo ser humano, não existe ser humano santo. Existe até um conceito judaico que diz que
não existe homem sequer que consiga obedecer todos os mandamentos. Comer kosher, guardar o Shabá. Então, sempre tem um homem que vai cair em algum pecado. Vai ficando mais difícil né, nos dias atuais. Lógico. Acho que vai ficando mais complicado você também dar o checklist lá em tudo. Na lista, então, se você tem traços na sua família de maldições, de falta de dinheiro, se repetindo de geração em geração, é a chance hoje que você tem de olhar para essa maldição que está se repetindo nas suas gerações e quebrar essa maldição. Hoje nós somos a geração que temos o conhecimento. Sim. Hoje o maior ativo que nós temos é isso aqui, ó. Com certeza. Esse podcast, porque está gerando conhecimento. E esse conhecimento, ele faz com que a pessoa rompam pecados geracionais, erros geracionais. E liberte as futuras, né? Isso, gerações, com certeza. Eu sou milionário, meu filho vai ser muito mais rico que eu e eu quero que ele prospere muito mais. Porque eu acho que quebrar esse conceito de escassez é importante, porque assim, quantas vidas você transforma quando você tem uma vida financeira consistente? Com certeza. Sim. Né? Você ajuda muita gente a ajudar outras pessoas, né? Então, essa cultura da miséria, que eu acho que é uma coisa muito também do Brasil, né? Que eu acho que muito que do se brasileiro. valoriza muitas vezes numa grande Aí desgraça. tem Uma romantização, exatamente. Romantização e glorificação mesmo. Sim. Tipo, olha, se você for rico, você não pode ver a Deus. Não, pelo contrário. Se eu tô vendo a Deus, eu sou rico. Deus, assim, perfeito, né? Perfeição, ela... Quando a Bíblia diz que quando Deus encontrou com o rei Salomão, Salomão estava dormindo. Existem duas Torás hoje, a Torá escrita e a Torá oral. Na Torá oral conta que Salomão estava dormindo e ele teve um sonho e Deus aparecia para Salomão em um sonho. E no sonho, Deus perguntava a Salomão o que ele queria. Pede o que você quiser que eu te darei. E Salomão pede sabedoria. Na Bíblia está escrito assim. Na Torá oral fala que Salomão acordou e ele viu o pássaro cantando. E ele entendia o que o pássaro estava cantando. Olha que... Ele ouvia o jumento relinchando. E ele entendia o que o jumento estava relinchando. E Salomão percebeu que aquilo não foi somente um sonho, mas ele de fato tinha esse dom. Um encontro com Deus, teve um encontro com Deus. Então, Deus promete para ele sabedoria, promete para ele riquezas, promete a ele um exército intocável, e Salomão se torna um grande homem, um grande rei de Israel. E o que acontece? Se Deus se encontrou com Salomão e viu o coração de Salomão, por que Deus enriqueceu Salomão? Porque uma das faces de Deus é enriquecer o homem, é prosperar o homem, é prosperar a mulher. Então, toda vez que você se vê em dificuldade no seu relacionamento, entenda, não é esse o ponto que Deus quer te levar. Óbvio que Deus às vezes coloca dificuldades, coloca relacionamentos discutíveis ou duvidosos na sua vida para te elevar ao próximo nível. Sim. Mas esse não é o ponto. Deus não é ali que ele quer que você esteja. Né? Deus não tirou o povo do Egito para deixar o povo no deserto. Deus tirou o povo do Egito para levar para a Terra Prometida. Com certeza. Mas, óbvio, ele teve que passar pelo deserto. Hoje, os cristãos, eles têm a idolatria do deserto. Eles começam, não, Deus é o Deus do deserto. Jesus não era rico. Jesus não estava preocupado com dinheiro. O objetivo de Jesus não era finanças. Ele era um homem espiritual. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Então, Deus é um Deus completo. E ele não deixa partes faltando. Por que você acha, Alberto, que algumas pessoas... Você acha que é por isso que algumas prosperam e outras não prosperam? Você acha que tem algumas pessoas que gostam de ficar nessa vitimização? Uma vez eu estava em Aracaju e eu estava indo para um restaurante e aí passei no calçadão do centro ali em Aracaju e eu vi um mendigo. Aí eu ajudei não, né? Deu alguma coisa a ele e disse, você vai ser milionário, meu irmão. E toquei na mão dele assim. Aí ele disse, nunca vou perder minha honra para ser um milionário. Como se ser milionário Você quase pediu de volta, então. Isso é uma coisa ruim. Isso aqui. Então as pessoas,
Ele falou isso pra você ver como as coisas encontram. Não, encontra a pessoa certa. Se eu sou milionário, eu não tenho honra, então é isso. Então, culturalmente, a sociedade, ela é ensinada a ser pobre. Que um homem rico, ele não vai pro céu. Vamos lá. Novela. Quem é o vilão? É sempre o rico. É cultural. Entendeu? Mas eu tenho medo que isso já esteja enraizado, né? Porque Mas tá. Não Mas tá? tá, já como tá que a gente enraizado. tira isso, Através Alberto? do conhecimento. Ai, meu Deus, espero O que eu não primeiro tenha isso passo na minha para a vida. libertação é o conhecimento. E também passar para os filhos, né? Vocês que têm Isso. os filhos, tudo. Eu acho que é uma missão muito importante, né? Porque não é só orientar a educação financeira. Realmente é essa educação espiritual sobre o que é o dinheiro, né? Perfeito. Conhecimento, se você vai numa missa na igreja, é uma palestra. É um conhecimento que o padre passa. Então é uma atividade mental, concorda? Sim. Se você vai no culto na igreja evangélica, você vai ouvir uma palestra de um pastor. É uma atividade mental, concorda? Sim. No centro espírita eu nunca fui, mas sempre tem. Convidado. Mas tem uma palestra. Sempre tem uma palestra. Sim, toda semana. Não é uma atividade mental? Sim. Então, toda manifestação espiritual, ela começa na mente. Isso é claro. O campo mental é o campo espiritual. É onde faz conexão com o físico e o espiritual é o campo mental. Toda movimentação espiritual começa na mente. E toda prosperidade, ela é espiritual. Certo? Então, ela começa na mente. Quando você começa a estudar e entender que a sua prosperidade, ela é um presente de Deus e que Deus se agrada do homem próspero e que Deus quer abençoar o homem e a mulher com prosperidade, o que acontece? Começa uma luta no seu campo mental. Então, o Rabino Shaul, conhecido como Apóstolo Paulo, ele diz: renovai-vos pela transformação da mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Saúde, relacionamento e dinheiro. Sensacional. Então, o que acontece? Deus, ele não é um Deus punitivo. É um Deus libertador, é um Deus que ama. Ele é um Deus amoroso. De ponta a ponta da Bíblia, mas o Deus do Antigo Testamento, o Deus que os judeus crê. O Deus que os judeus crê é um Deus que ama. E quando você obedece o mandamento, a mitzvot, você está dizendo: Deus, eu sou como você. Então é para se aproximar de Deus que existem os mandamentos, não é para punir o homem. O que acontece? Daí se cria um Deus inimigo do homem, aí colocam Jesus como o ídolo que faz a paz entre homens e Deus, só que um desejo de Deus sempre foi amar o homem e ter relacionamento com o homem, e as pessoas não entendem isso, e começam a ter essa crença que está enraizada já na nossa cultura, através de filme, através de novela, através de no dia a dia. O vizinho começou a enricar, tá clonando o cartão. Não existe isso. Nós não temos a cultura de abençoar o bem-sucedido. É verdade. Temos que ter a cultura de abençoar o homem bem-sucedido, a mulher bem-sucedida. É lindo ver uma mulher bem-sucedida dirigindo um carrão, arrumada. É isso que eu quero para minha esposa, é isso que eu quero para minha futura filha. É isso que eu quero para a sociedade. Que as pessoas sejam bem-sucedidas. E eu amo ver pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas não ficam fofocando, não perdem tempo. É lindo ver uma pessoa bem-sucedida. E é esse o desejo, é por isso que eu decidi sair de trás de onde eu estava, dos bastidores, e começar a falar. Que era uma carreira bem-sucedida, que não é que você... Em um lançamento a gente chegou a faturar 800 mil. O Guia do Enriquecimento Judaico nasceu não para me ganhar dinheiro. Foi justamente para promover a verdadeira linguagem de Deus na vida da nossa nação. Entendeu? Então foi por isso que eu decidi sair dos bastidores e falar as coisas que eu sei. Para fazer com que as pessoas tivessem senso do sucesso.
mostrar para as pessoas que elas poderiam visualizar um Deus que é um abençoador. Eu acho que, então, pelo que você está falando, o principal é a gente mudar o paradigma de Deus que a gente tem, né? A gente, creio que a gente já pensa meio assim, mas às vezes algum pensamento intrusivo vem, né? De que é isso, Deus não quer... Deus é abundante, né? Você olha a natureza. Uma vez eu fui para Gramado e tinha uma cidadezinha lá perto que tinha um mirante. Eu falei, gente, Deus é muito abundante. Porque aquilo era tão sensacional de lindo assim. E quando você olha para um jardim e que vê que cada folha é única e nenhuma folha se repete, aí você vê o tamanho da grandeza de Deus. Eu sempre faço essa analogia. Verdade. E Deus, ele tem muito pra gente. Deus, ele não tem pouco, não é um Deus que tem um conta-gotas ali para medir, não. Ai, já foi demais. Já foi 3 gotas para ele. Não, Deus, ele quer abençoar. Só basta eu mudar o meu posicionamento mental. Porque é aqui na mente onde o campo espiritual gira. Então, toda a guerra espiritual acontece dentro da mente do homem. Ir para a academia é mais uma atividade mental do que física. Fazer uma dieta é uma atividade mais mental que física. Desenvolve isso pra gente. De onde vem o desejo de melhorar a saúde? Da mente. Da mente. Se você não consegue fazer uma dieta, isso é um problema de compulsão alimentar, que começa na nossa mente. Ir para a academia. Eita, não vou para a academia hoje, estou com preguiça. É mental, a preguiça é mental. É muito mental. Então, vou para academia hoje porque hoje eu estou animado e hoje eu vou treinar com intensidade. É mental. Ir para academia, fazer um esporte, fazer uma caminhada, uma dieta ou até mesmo enriquecer é uma atividade mental. É uma predisposição mental. A decisão primeira está lá na mente, né? Então, você decide primeiro mentalmente e assim as mudanças internas são executadas externamente. Bom, antes de você dar que a gente vai pedir uma bênção aqui para todo mundo que está assistindo, né? Então, antes de você dar essa bênção, vamos falar de Três Irmãs, né? Que tá todo mundo vendo aí hoje, que a gente colocou o logo nosso patrocinador. Chegou, aí, gente, né? Chegou nosso patrocinador. Então, bom, vou falar para você falar, né? Que você tá lá todo dia. Tô lá todos os dias, mas é uma loja maravilhosa de decoração, de cortinas. Então, se você ainda não segue a Três Irmãs Cortinas, segue no Instagram. Sim, com certeza. Numeral 3, a Três Irmãs Cortinas. Vai ter aqui o nosso Instagram. Tem muita coisa dica, muita né? dica no Instagram, várias. E eu acho assim, né? Muitas vezes a prosperidade, ela se manifesta naquilo que você coloca de melhor na sua casa, né? Pode ser assim, o que eu mereço, você vai pôr uma rosa, uma flor, mas quando você olhar para aquilo, você vai ver que realmente... Aquela coisa de deixar só as louças bonitas para visita. Para visita, né? Não, caiu já isso, né? Já deu. Tem que colocar isso para você mesmo. Mas eu acho que você poderia dar uma bênção para nós, estamos aqui, né? E para quem está assistindo a gente, porque eu acho que vai trazer... Deixa eu só pegar aqui o versículo certinho para não errar. Tá bom. Tem uma bênção, que é a bênção que Arão deixou para o povo judeu. Arão era que deu origem aos levitas. Nossa, a mamãe ia pirar aqui, se ela estivesse aqui. Mas ela vai assistir umas 3, 4 vezes. Diz assim, fica em Números, no capítulo 6. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção, ela só pode ser dita pela tribo de Levi, pelos Cohen, ou pelos sacerdotes. Em hebraico, ela se diz assim, Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, Issa Adonai panav elecha, lecha shalom. Muito bom. Amém? Amém. É muito bom a gente, porque às vezes a gente ouve as pessoas falando, né? Nasci pobre, Deus me livre, eu não faço nem de brincadeira essa piada. Mas a gente vê muito isso, nasceu pobre, vai se morrer pobre. Pobre é assim mesmo. É muito bom. Nessa época época de eleição é mais ainda. Parece que tem assim uma das palavras que devemos extinguir também do nosso vocabulário é a palavra ajudar. Não falem ajudar.
Ajudar significa manter o incapaz. Gente, olha perfeito. isso. Toda vez que eu estou dizendo, Débora, eu vou te Eu ajudar. quero te perguntar uma coisa. Eu estou Termina de dizendo, falar. eu vou te manter incapaz. Então, entendendo o mundo espiritual, nós não ajudamos, nós resolvemos. E político fala muito em ajudar. Sim. Tá errado Não, isso. ele fala o tempo todo isso, né? Tira essa palavra ajudar do vocabulário. Não ajude. Ou eu dou apoio, ou eu dou auxílio, ou eu resolvo. Mas ajudar, você ajuda... Por exemplo, eu estudava, tinha um colega de classe que ele era autista. Eu ajudava ele porque ele era incapaz. Ele não tinha coordenação motora para se alimentar. Então, eu ajudava. Ajudar é manter o incapaz. Quando você diz, Débora, me ajuda. Débora, eu sou incapaz. Não peçam ajuda. Não peçam ajuda. Eliminem a palavra ajudar do vocabulário, que eu garanto, como o mundo espiritual vai girar a favor de vocês. Olha, gente, essa é preciosa, hein? Como que funciona, por exemplo, a gente é tipo povos arremetida, mas é que vão surgindo as perguntas e a gente tem que fazer, né? Por exemplo, ajudar uma pessoa que mora na rua, como você falou que ajudou um morador de rua. Como que é essa troca? A gente tem uma obrigação de estar suprindo dessas pessoas? Como que funciona na sua visão? A verdadeira religião é resolver o problema do órfão e da viúva. Essa é a verdadeira religião. Tá. Então, o que acontece? A palavra ajudar é manter o incapaz. Existem pessoas que são incapazes. Ou que Pelo menos em estão algum naquele momento. Estão no momento e precisam de um apoio. Então, eu deixei de dar esmola. Eu deixei, porque toda vez que eu dou esmola, eu estou ajudando. Eu estou mantendo a pessoa incapaz. Então, eu passo a apoiar. O que é apoiar? Apoiar é firmar o que está sendo construído. Verdade, né? Se você pensar numa estaca que Isso. apoia lá, né? Eu estou apoiando o que está sendo construído. Então, é muito mais lógico eu comprar um brigadeiro, comprar uma paçoca, comprar algo de alguém que está construindo, Sim. porque eu estou apoiando. Ajudar, eu estou mantendo a pessoa incapaz. Eu estou fazendo com que aquela pessoa fique viciado naquilo. Num dinheiro que vem lá, Isso. que pode ajudar. Você fica por uma- perpetuando aquela miséria, escassez, né? aquela miséria. Isso. Perfeito. É basicamente isso. Então, nós não ajudamos. Nós apoiamos, auxiliamos ou resolvemos. Apoiamos, auxiliamos ou resolvemos. Muito bem. Gostei. E uma dica, assim, que você fala assim, a pessoa... Você falou de já ter a sua reserva financeira, que eu nem vamos usar emergência, porque aí parece que a gente fica esperando a emergência chegar. Isso. Mas você vai ter uma reserva que seja de R$20, de R$100, o que você conseguir. E outra coisa que você acha fundamental para quem quer começar a prosperar? Doação. Olha, gente. Doação. A natureza de Deus é dar. Dizem os sábios que no começo do universo, Deus estava no seu trono, no salão celestial, e todos os seres viventes estavam ao redor dele recebendo. Porque a natureza de Deus é dar. E todos os seres estavam recebendo. E esses seres ficaram constrangidos de tanto receber. E pediram, Deus, nós não queremos somente receber, mas nós queremos ser como tu, nós queremos dar. Então Deus vem e cria a terra para isso. Isso é uma história, não é certo, tá? Uhum. É tipo uma alegoria. Uma alegoria. Então Deus cria a terra para que as pessoas possam dar para Deus uma honra, uma glória, ter a mesma natureza de Deus. E daí as pessoas que obedecem os mandamentos, elas voltam para o salão celestial e continuam recebendo de Deus todos os benefícios. Então, se a natureza de Deus é dar, e o nosso objetivo é se igualar a Deus aqui na Terra, ser como Deus, ser imagem e semelhança de Deus, o que acontece? Toda vez que eu dou, faço doação, toda vez que eu distribuo algo do meu coração, apoiando alguém, incentivando, e isso não precisa ser dinheiro ou bens materiais, pode ser uma palavra, um abraço, um apoio. Claro. Pode ser imaterial também. Eu estou entrando na natureza de Deus. E eu começo a receber mais. Por exemplo, vocês sabem qual o maior vendedor de brinquedos do mundo hoje? Não. McDonald's. Só que a McDonald's, eles não vendem brinquedo, eles vendem comida. Mas eles colocam o preço do brinquedo embutido no McLanche Feliz e se tornam os maiores vendedores de brinquedos.
Porque o senso de dar, de graça, de receber, ele gera no mundo espiritual o retorno. Então, quando você dá, você recebe de volta. Isso é uma lei espiritual. E se você for dar para alguém, isso é comprovado cientificamente, você desperta mais energia no doador, na pessoa que está doando, do que quem está recebendo, no receptor. Isso é espiritual. Então, você ter essa reserva de emergência, ok, mas você doar é um ato que quebra o mundo espiritual. Quebra. Ah, mas eu vou doar para a igreja. O que eu tenho para doar, né? Porque às vezes Sempre eu não tenho nada. Sempre alguém tem, né? Uma amiga minha fala bem assim: você não dá porque você não tem. É porque você não tem porque você não dá. Entendeu? Então é basicamente isso. Hoje você está dando. Sim, com pra certeza. Nós, está dando para a audiência. Com certeza. Né? Está entregando o seu tempo, né? seu conhecimento, seu coração. E é basicamente isso. Doem. Às vezes eu faço de sacar o dinheiro e colocar na carteira e eu vou num para-brisa de um carro aleatório, coloco uma nota lá de R$50 e não sei quem vai pegar. Legal, faço isso. E eu não quero saber quem vai receber. Legal. Entendeu? Eu tô doando porque eu sou rico, eu sou abençoado. Você tem que entender que quando eu digo eu sou rico, soa como, olha que arrogante. Eu ia te falar isso. Cara, como as pessoas têm medo de falar, eu sou rica. Fala, você que tá em casa, fala assim, eu sou rica, eu sou rico. Não, eu sou rico. Não... Às vezes a pessoa fala, você é rica, aí a pessoa fica se justificando. Não sou. Não é? Você tá declinando a bênção. Sim. Eu sou rico. Tá, mas eu não tenho dinheiro, Alberto. Você é rico de saúde, você é rico de alguma coisa. Mas você é rico de alguma coisa. Sim. Mas você é. Porque Deus te fez bem-aventurado, próspero, em saúde, em relacionamento, em finanças. Deus é completo. E não deixa a parte faltando. Um dia eu vou fazer isso também, vai ser logo, hein? Dos R$50 que vai me deixar, porque eu e a Débora a gente ama. Me marca lá no Instagram. Certeza, certeza que vamos marcar, porque eu e a Débora nós gostamos muito de presentear, né? A gente ama. E eu sempre, quando eu faço o meu, né, aquela coisa dos sonhos e tudo, eu sempre penso isso, tipo, me dá realmente um prazer enorme, porque a gente gosta muito de fazer isso. Então vai ser bem legal, vamos te marcar, certeza. Alberto, isso é muito bom. E fala para nós assim, quem quer comprar seu curso, onde entra, quais as plataformas, quem quer encontrar mais do que você fala? Preceitosdafé.com.br. Tá. Ou então vai no meu Instagram, que lá tem o link para você comprar o Guia do Enriquecimento Judaico, tá? É assim, é R$200. Gente, pelo amor de Deus. Que valeria fácil. Você recupera em um dia, né? Valeria fácil, R$2.000 pela quantidade de material. Só em livro que eu entrego lá dentro, eu entrego o Zohar, que é o livro do Esplendor, e o Sidur. Só esses 2 livros aí dá R$2.000. O Zohar é muito difícil de encontrar. Tem lá o PDF, a pessoa... Tem PDF traduzido. Que legal. Nossa, sensacional. Que é o livro, que é a Bíblia da Cabala, né? A Cabala não mística, mas... E tem lá dentro também o Sidur. Fora os documentários, fora os bônus que tem. Nossa, que demais. Entra lá no meu perfil, o Alberto Flor. Alberto Flor, você me encontra carequinha. Maldição hereditária, né? Meu avô era careca. Mas você pode reverter isso. Um transplante você já reverte. Mas eu gostei. Hoje eu tenho condições de fazer... Você abraçou essa característica. Hoje eu tenho condições de fazer o transplante capilar, mas eu gostei de ficar careca. Isso aí. Combina demais. Nossa, a gente amou. Nossa, foi muito demais, legal, Alberto. Muito obrigada. Agradecer de novo a sua... Estamos nos sentindo ainda mais ricas. Com certeza. Amém. Agradecer a tua predisposição de vir. A gente sabe, você chegou em São Paulo aqui agora, né? Atravessou a cidade para estar aqui. Agradecer demais. E já que você nunca foi num centro espírita, a gente está te convidando aqui ao vivo para você participar lá, fazer uma palestra. Hoje o nosso centro espírita ele é um centro muito estudioso, né, da Bíblia, dos evangelhos, né? Então, acho que ia ser bem aberto, mind, né? Totalmente. Acho que ia ser muito bem recebido lá. Fica o convite aqui para você estar com a gente. Vamos conversar depois sobre isso. Isso aí. Tá bom. Agradecer vocês também que estiveram com a gente. Gente, eu espero que esse episódio seja o início de grandes bênçãos na tua vida, de prosperidade, de saúde. Já tá sendo, porque eu acho que a frequência que a gente está sentindo aqui é a frequência da alegria, né? Que é maior do que a do amor.
Então, a gente está com todos esses hertz aí também. Então, compartilhe com alguém que você acha que precisa. Às vezes, uma palavra muda a vida de alguém. Você não vai ajudar, você vai resolver a vida dessa pessoa, indicando. É isso aí. E agradecer o Alberto e todos vocês que estão em casa. Uma honra estar aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.